Fala, Gabeira! Olá, aqui estamos de volta nesse princípio de ano. Eu faltei logo na primeira semana porque fui a Brasília fazer um documentário sobre a posse do Lula. E lá adoeci. Né? Fiquei uma semana mais ou menos parado e estava exatamente preparando alguns artigos sobre o começo do governo, analisando o ministério, as primeiras ideias que surgiram, os primeiros discursos do presidente da República. E estava exatamente em vias de publicar isso quando aconteceu aquele quebra-quebra em Brasília. Os planos mudaram repentinamente e a gente passou a cuidar disso. Eu tive que voltar ao trabalho subitamente e passamos a cuidar desse quebra-quebra, das manifestações bolsonaristas. Na verdade, eu não fui surpreendido por isso. Eu já havia trabalhado, quando fui a Brasília, diante do quartel-general do Exército, onde estavam os bolsonaristas. E acompanho um pouco, dentro dos limites, é claro, o que eles falam pelas redes. E pelas redes havia realmente uma compreensão por parte da extrema-direita de que a tática de fazer manifestação diante dos quartéis e impressionar os militares estava, de uma certa maneira, superada. Eles concluíram que as Forças Armadas não sairiam para fazer aquilo que eles estavam esperando. Então partiram para um outro modelo, e isso já estava bem claro também, que o outro modelo seria a ocupação do Congresso. Aquela manifestação chamada para domingo já tinha essas características. Ela foi organizada sob uma senha chamada Festa da Selma. Então todos se organizaram para a Festa da Selma, inclusive esperando confrontos com a polícia. O que me surpreendeu, inclusive eu escrevi num grupo do qual eu participo, que ia acontecer alguma coisa semelhante. E eles têm como modelo, né, algumas revoluções asiáticas. Eles usaram muito o modelo de Sri Lanka, inclusive entraram muito na internet para saber o que aconteceu em Sri Lanka e como eles iam reproduzir aquela revolução de Sri Lanka derrubando o governo. Eles se basearam também num vídeo antigo do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dizia, olha, deixem de lado essa pretensão de mobilizar as Forças Armadas. Façam o que vocês têm que fazer e no auge do caos, as Forças Armadas serão chamadas e possivelmente não reprimam vocês. Essa era a nova orientação. E dentro dessa nova orientação, evidentemente que eu fiquei muito aceso no domingo, porque eu sabia que domingo era um dia de manifestação lá. E acompanhei desde os primeiros momentos o ataque ao Congresso, o ataque ao Supremo e o ataque ao Palácio do Planalto. É claro que o ataque ao Congresso me interessa mais, porque é um espaço onde eu trabalhei 16 anos e eu conheço melhor. Algumas coisas ali dentro daquele Congresso que eu lastimo muito terem sido atingidas. Uma delas é um pequeno museu, um museu da República que nós temos lá. Eu o utilizo muito para fazer chamadas de televisão. A gente utiliza também para levar estrangeiros, para dar um pouco a ideia do que foi o parlamento brasileiro. Tem lá um quadro imenso da primeira Constituição sendo lavrada, tem retratos de todos os presidentes, tem retratos dos principais políticos brasileiros, tem alguns móveis antigos do próprio Congresso. Então, eu fiquei muito triste com isso, porque, entre outras coisas, era um espaço que eu usava para trabalhar, apesar de não ser mais deputado, não frequentar o Congresso, a não ser para fazer esses trabalhos jornalísticos. Enfim, eu acho que houve uma série de erros, né? Eu vou precisar para vocês quais foram os erros, mas é importante que a gente saiba que é um governo começando.
tudo estava praticamente em formação. Então esses erros não são assim tão graves. Grave mesmo é a invasão e o quebra-quebra. Eu jamais supus que aquelas invasões estavam previstas com quebra-quebra. Na verdade, eu supus que a invasão fosse para ocupar o Congresso, se instalar no Congresso e chamar a repressão para retirá-los de lá, mas não uma ocupação para quebrar tudo. Eu não imaginava isso, sinceramente. Eu acho também que houve alguns erros. O primeiro deles é da Polícia Rodoviária Federal. Ela devia ter detetado essa passagem dos ônibus. Inclusive, durante a formulação do encontro, eles diziam, e se a Polícia Rodoviária Federal nos parar? Como é que nós vamos fazer um plano B? E a Polícia Rodoviária Federal ela não parou os ônibus. Evidentemente que, do ponto de vista constitucional, você não pode impedir um ônibus de entrar em Brasília, mas você pode ver se existem armas, não é? Você pode ver se existem pessoas procuradas pela justiça. E, de fato, havia armas. E, de fato, havia até uma pessoa que era acusada de assassinato, que mais tarde foi presa. E a Polícia Rodoviária Federal falhou, não é? Da mesma maneira, falhou o governo de Brasília. Em primeiro lugar, o governo de Brasília, o Ibanez Rocha, nomeou um secretário de segurança que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres. E o Anderson Torres era, evidentemente, comprometido com o Bolsonaro, e a primeira coisa que ele fez ao ser nomeado foi exatamente pedir férias. Ele foi para os Estados Unidos, possivelmente para se encontrar com o Bolsonaro. Então deixou esse vácuo. Além do mais, o Ibanez Rocha prometeu que os manifestantes não iriam para a esplanada dos ministérios. E a verdade é que eles foram. A polícia os escoltou até lá. A polícia fez um entendimento com os manifestantes para que eles fossem escoltados até lá. Então, já rompeu o acordo aí, né? A polícia do Distrito Federal, ela não reagiu realmente à invasão. Nós tivemos vários casos, né, de policiais tirando selfies, policiais conversando com os invasores, mas ela não reagiu. Inclusive, alguns policiais que tentaram fazer o seu trabalho foram até agredidos. Houve o caso de um policial montado, que ele foi agredido, e o cavalo também foi agredido. Então, dentro do Palácio, existe um grupo de segurança institucional que também não funcionou. As armas deles foram roubadas. Quer dizer, se as armas foram roubadas, armas não letais. Se elas foram roubadas é porque não tinha ninguém com elas, não é? Se eles estivessem com as armas na mão, utilizando armas não letais, eles pelo menos evitariam uma parte do saque ao Palácio do Planalto. Não conseguiram evitar. Então, falharam aí também. Há um batalhão de guarda que deveria dar apoio ao Palácio do Planalto também não apareceu. Então, o que nós sentimos, né, é que houve um relaxamento total, um relaxamento que, em muitos casos, foi uma espécie de cumplicidade com os invasores. Agora, é preciso aprender a lição, não é? A própria ABIN, Agência Brasileira de Informação, ela devia saber que isso tudo estava acontecendo. Ela falou, não, mas nós avisamos ao governo de Brasília, na última hora nós avisamos que haveria isso. Puxa, mas estava sendo programado desde o início da semana. Quer dizer, uma ABIN que não consegue acesso aos grupos bolsonaristas, realmente ela não estava focada nesse problema. O que nós vimos foi uma sucessão de erros que podem agora ser reparados. Nós precisamos ter um controle um pouco maior, porque essa destruição não conduz a nada. A própria direita, a direita mais civilizada, a direita que quer lutar democraticamente, ela não aprova esse tipo de destruição. Tanto que, se você observar bem,
quando o presidente da República chama os governadores para dar solidariedade ao Supremo, ao Congresso e ao próprio Palácio do Planalto, vêm governadores que apoiaram o Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, São Paulo, o governador de Minas também veio, né? Então, ambos são governadores ligados ao Bolsonaro e vieram dar o apoio porque eles quiseram mostrar que, e eu acho que eles têm razão, que aquilo não foi parte de todo o movimento que apoiou o Bolsonaro, de todos os eleitores que votaram no Bolsonaro e contra o Lula. Muitos votaram contra o Lula. Não é algo que todos apoiam. Muitos querem continuar julgando dentro das linhas da Constituição, julgando dentro de um processo pacífico. Agora, o que vai acontecer? O governo já estava se articulando para começar a trabalhar, né? Já havia decisões importantes, como a decisão de nomear a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Houve decisões também importantes de criar núcleos ambientais em outros ministérios, o que vai permitir a ação do meio ambiente que ela seja transversal, que ela passe por vários ministérios, mas o governo, até o momento em que eu estava escrevendo sobre ele, ainda não tinha apresentado um programa, né? Você teve o diagnóstico, que é o diagnóstico mostrado pelo grupo de transição, você teve algumas falas do presidente prometendo resgatar promessas de campanha, isso é a política social, mas você ainda não teve, por exemplo, uma visão de quais serão as frentes de trabalho que serão abertas, a não ser você vislumbra. Por exemplo, no discurso da Marina, ela fala de 12 mil hectares de áreas degradadas e diz que isso pode empregar 260 mil pessoas. Na fala do Lula, ele diz que vai reunir os governadores para realizar as obras inacabadas. Isso também vai empregar gente, não é? E eu acrescento várias coisas que são essenciais. Por exemplo, seguir com o processo de saneamento básico, que não pode ser, de uma certa maneira, alterado para pior, como o governo tentou fazer e voltou atrás, não é? Esse é um dado importante. Seguir e procurar fazer com que o acesso à internet abra a possibilidade de renda para mais pessoas. Enfim, há uma série de possibilidades para você ter um projeto que adapte o Brasil a esse momento de mudanças climáticas e aproveite a questão ambiental para abrir milhares de empregos verdes. Foi isso, eu noto, que foi realizado nos Estados Unidos. Se você observar bem, o presidente Biden, ele fez um plano de crescimento e um plano de adaptação às mudanças climáticas que foi aprovado pelo Congresso. Um plano que previu 430 bilhões de dólares para a sua realização. Você vai dizer, poxa, mas o Brasil é um país ferrado. O Brasil não tem condições de utilizar isso tudo, ou de utilizar esse dinheiro. É verdade. O Brasil está utilizando muito dinheiro para matar a fome das pessoas. Mas ainda assim eu chamo a atenção de que há possibilidade de atrair investimentos internacionais para vários projetos ligados ao meio ambiente. Vocês veem, por exemplo, que o Fundo Amazônia, que é o fundo mantido pela Noruega e pela Alemanha, já voltou a funcionar. O Biden, ele mesmo, já prometeu que vai colocar dinheiro no Brasil para a proteção da Amazônia. E nós temos na Inglaterra um novo rei, um rei que ascendeu, que é muito entusiasta da proteção da Amazônia. Então nós temos condições de criar uma base de apoio internacional para investir na Amazônia, recuperar a Amazônia e também dentro da Amazônia e até fora abrir uma grande série de empregos verdes que podem nos ajudar. Mas tudo isso terá que ser feito, evidentemente, no auge dessa crise política, dessa crise que a extrema-direita criou.
existem dúvidas, né? Se ela vai continuar nesse processo ou se ela se enfraqueceu. A minha tese é de que ela continuará atuando. Eu não acho que o gênio volta à garrafa. A extrema-direita continuará atuando no Brasil. Mas eu acho que ela perdeu alguns pontos com o ataque ao Congresso, com o ataque ao Planalto e com o ataque ao STF. Foram ataques que enfraqueceram a extrema-direita, não é? Isso é evidente pelo fato de que muitos apoiadores, muitos eleitores que não votaram no Lula acabaram condenando também esses atos. O segundo aspecto, que me parece muito importante, é que houve também uma condenação uníssona internacional. Os principais países do mundo condenaram essa forma de luta e deram a entender que qualquer mecanismo que de luta pelo poder como esse vai colocar o Brasil no isolamento, caso ele seja eventualmente vitorioso. Mas, de qualquer forma, nós devemos ficar muito atentos, porque é algo que novo no Brasil, uma oposição tão estridente, tão organizada, tão intensa, e um governo sendo conduzido em momentos de grande dificuldade. Nós temos que agora ver que é um governo com dificuldades de realizar o seu trabalho e acossado por uma oposição muito intensa. É algo novo no Brasil, algo que nós temos que acompanhar, e os episódios de domingo foram pelo menos uma lição. A primeira lição é de que nós não devemos nunca deixar de prever esses acontecimentos, sobretudo quando eles são, de uma certa maneira, facilmente previsíveis.